e haja paciência neste momento. Porque eu sempre digo isso para você, eu tenho essa certeza absoluta. A questão da empatia, a compaixão, você entender o momento terrível, trágico que muitos vivem. É isso que a gente tem que ter também, essa compreensão. Quando a gente fala, quando a gente comenta, quando a gente conversa, quando a gente julga, quando a gente ataca, quando a gente forma uma opinião, pensa você também do outro lado, na outra situação, quando tanta gente precisa trabalhar e está numa situação completamente dramática, devastada. Infelizmente, aliás, a velha história se repete. A gente já mostrou aqui no Balanço Geral, várias vezes, inclusive ao vivo, aqui na TV Atalaia, a situação do transporte coletivo na capital, que eu vejo todas as madrugadas. Ó, ônibus lotados da região da Grande Aracaju, região metropolitana, e vimos também que novas medidas são anunciadas. Mas claro que os trabalhadores dos serviços essenciais, eles precisam voltar para casa. Vai para o trabalho e volta para casa. E volta como? Hein? Como é que fica, aliás, o movimento nos terminais? Continua grande? Se intensificou? Diminuiu? Reduziu? Como é que ficou isso, afinal? Balança aí. O cenário encontrado nos terminais é preocupante. Na espera pelo transporte, não há distanciamento social. No momento de embarcar, passageiros são obrigados a se espremerem uns contra os outros para entrar no ônibus. Lá dentro, os veículos operam muito além de suas capacidades. Todos os dias os ônibus são lotados, tanto de manhã, como à tarde, como à noite. Qualquer horário que você pegar os ônibus, transporte público são lotados. Muita gente, depende do dia, né? Que tem dias que tem mais gente e outros dias tá menos, mas é aglomerado do mesmo jeito. E tem as marcações no chão, né? Que é até bom mostrar, mas ninguém respeita, que tá todo mundo aqui perto, então... Como é que a pessoa vai evitar esse negócio do Covid, né? Aí eu não entendo, né? Eu não entendo. A situação preocupa ainda mais quem faz parte do grupo de risco. Seu José Carlos tem 60 anos, mas precisa se deslocar para trabalhar diariamente. Entre idas e vindas, o medo é companheiro constante. A gente precisa trabalhar, precisa sair de casa, mas todo mundo está apreensivo, né? Outro problema é que para muitos passageiros do transporte coletivo é muito difícil cumprir o horário do toque de recolher. Agora são 7 horas e 54 minutos, quase 8 da noite. Muita gente aqui saiu do trabalho às 6, mas ainda está no terminal, esperando o ônibus. Eu mesmo, por trabalhar em um hospital, eu espero sempre o ônibus mais vazio. Nunca pego o ônibus cheio. Já deixei passar um monte aqui. Eu tenho medo de pegar. Eu nunca contraí o Covid, mas eu tenho medo de pegar. Eu trabalho no foco. Aí tento fugir do foco, mas aqui ainda tem um foco maior. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil esse receio. O medo de todos nós. Agora, eu pergunto para você, tem lógica eu fechar um estabelecimento comercial com todos os procedimentos, todos os protocolos de higiene, sanitário, e de repente manter esses ônibus lotados, terminais também? Tem lógica isso, afinal? Tem lógica eu fechar todas as praias, ambiente mais amplo, né? Mais arejado, impossível, e as pessoas estão ali. Você entende o que eu estou te dizendo? Absolutamente vulneráveis nesses ônibus lotados, consequentemente tremendamente vulneráveis, um risco tremendo, imenso, o tempo todo dia sem parar. E os terminais também. Agora, não tem lógica, tem que resolver isso também. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju informou por meio de nota que segue atendendo todas as determinações da SMTT quanto ao reforço das medidas de proteção contra a Covid-19. Já a SMTT informa que continua monitorando diariamente o comportamento das linhas do transporte público na cidade e reajustando a quantidade de veículos nas linhas com maiores demandas. Para você tá contado, tá explicado, tá bom? Diz aí para mim. Agora, deixa eu só te dizer uma coisa, não tem lógica não. Alguma coisa está completamente errada. Você não pode ter uma atitude com relação a determinados segmentos e você não tem a mesma atitude com outros segmentos. Isso não pode persistir. Está completamente errado, eu não consigo imaginar, como eu digo para você, não há lógica nessa questão.
e deixando as pessoas dessa maneira expostas. As pessoas estão ali lotadas, superlotação de ônibus, isso não tem lógica. E fica aquele jogo do empurra, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá e não tem solução. Está completamente errado. Não tem explicação. Não tem lógica isso tudo.